Graça e paz a todos, que as bênçãos do Senhor possam nesta noite te alcançar, que você possa ser ricamente abençoado através, da palavra do Senhor, através daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. E que a palavra do Senhor ela possa trazer vida na tua vida, porque a própria palavra diz que ela é eficaz, Eficaz. Então, que ela seja eficaz na nossa vida nesta noite. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito atual, porque hoje a maioria das pessoas elas estão com problemas emocionais, problemas na sua alma. E Deus, Ele trabalha, o Senhor trabalha, em nós de dentro para fora. Antes mesmo do Senhor trabalhar do lado de fora, às vezes um milagre você precisa, de algo que você precisa, Ele trabalha dentro de nós. E eu quero ler um texto que está lá em Salmos 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. Palavra de ordem para o Senhor nesta hora, para as nossas vidas, é aquietai-vos. A quietude de alma. A nossa alma ela está muito agitada, nós estamos vivendo dias muito conturbados e que as pessoas elas estão vivendo muito estressadas, ansiosas. E o Senhor Jesus, ele sempre, se nós olharmos a caminhada dele, se você parar para observar cada situação, ele estava sempre buscando essa tranquilidade, tranquilizar as pessoas. E eu quero falar de um texto que está aqui em Êxodo 14, versículo 13. A situação era que o povo de Israel tinha saído do Egito e Faraó havia permitido eles saírem, mas depois ele se arrepende e ele vai atrás com seu exército do povo. E chega uma hora que o povo fica encurralado. Atrás deles estava o exército de Faraó e na frente deles o Mar Vermelho. E aí eles deviam estar, desesperados, cansados da caminhada, preocupados, ansiosos. Mas aí Moisés fala para eles assim, no versículo 13. Porém Moisés disse: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aquietai-vos. Antes do Senhor abrir o Mar Vermelho, antes do Senhor dar uma escapatória para eles, de ter uma saída, Deus fala para eles assim: aquietai-vos, ficai quietos e vede, aguarde, porque eu sou Deus, como falou lá no Salmo 46. Porque eu estou convosco, eu sou o vosso refúgio, a vossa fortaleza. Então aquietai-vos, porque estáis ansiosos. Nós muitas das vezes ficamos ansiosos pelas coisas e queremos ver com os nossos olhos físicos, mas primeiramente Deus quer nos mostrar a nossa situação aqui dentro de nós. Como que nós estamos por dentro? Como que nós estamos por dentro? Nós vamos nos aquietar depois do milagre? Mas Deus quer nos aquietar antes, para que nós possamos experimentar esse milagre. Deus quer que você se aquiete. Nós podemos ver como que Deus ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira extraordinária. Outro texto que eu quero ler com os irmãos está lá em Isaías 57. Isaías 57, versículo 20. Fala assim: Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Irmãos, você está tendo paz? Porque se não houver paz em você, você está como os ímpios. O ímpio é como um mar bravo, porque eles não podem se aquietar.
Eles não conseguem se aquietar, eles não conseguem confiar, eles não conseguem descansar. Eles estão o tempo inteiro correndo atrás, como fala Salomão, do vento. Correndo atrás do vento. Ninguém pode pegar o vento, não é verdade? Mas eles correm atrás do vento o tempo inteiro, porque neles não há paz. Só que nós temos paz. A palavra de Deus, Jesus falou assim: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, irmãos, é simplesmente um intervalo entre duas guerras. Um intervalo entre duas situações complicadas, mas a paz que o Senhor nos dá é aquela paz que não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se as coisas vão bem ou não, a paz do Senhor, ela tem que estar presente nas nossas vidas. Ela tem que estar aqui, ser o hábito no nosso coração, como a palavra do Senhor diz. A paz do Senhor, ela tem que nos inundar, porque essa paz nos faz ser diferentes do ímpio. O ímpio não consegue aquietar-se. Se você vê, né, as pessoas hoje com medo, atemorizadas por causa desse vírus, por causa do que vai... Irmãos, né, nós não precisamos preocupar com nada, porque o nosso Deus, Ele peleja por nós, porque o nosso Deus, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Então não precisa ficar perder noite de sono. Tem pessoa que perde noite de sono, outros ficam estressados demais, preocupados com uma coisa ou com outra, outros estão se expondo demais. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos aquietar, porque na quietude nós conseguimos ouvir o Senhor. No meio da ansiedade a gente não consegue ouvir Deus. Um texto, né, que eu gosto muito, está lá em Marcos, né, 14, desculpa, não é Marcos, é Mateus, Mateus 14, versículo, quando o Senhor manda, né, que o povo, que os discípulos entrem no barco para passar para outra margem, e ele vai para o monte orar, e aí começa a vir aquela grande tempestade, e as ondas vão ficando muito altas, e os discípulos, eles começam a ter medo, muito medo. E aí, o que acontece? Jesus vem andando sobre as águas, e a primeira coisa que ele fala, versículo 26 fala assim: os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. O medo, ele consegue tirar a nossa paz. E outra coisa, o medo tira a nossa visão. O medo, ele tira o senso de razão, porque era Jesus, mas na visão deles era um fantasma. Porque o medo, ele faz com que você enxergue as coisas distorcidas. As pessoas que têm medo se penduram um casaco na parede, ou seja, na porta, acorda de noite, olha para aquilo, já vê uma pessoa, já vê um fantasma, já vê um monstro. Por quê? Porque o medo ele aprisiona as pessoas. E por causa do medo, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Eles não conseguiam ver que era Jesus. E aí, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, Jesus ele não acalmou primeiro o mar, Jesus não acalmou as ondas, Jesus não acalmou o vento, Jesus acalmou os discípulos. Ele disse para os discípulos, tende bom ânimo, sou eu. Ou seja, aquietai-vos, tende fé, sossegai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? De que você está com medo? Eu estou aqui. Então é isso que o Senhor está dizendo, eu estou aqui. Para que você está preocupado com amanhã? Por que você está preocupado com isso ou com aquilo? Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades e preocupações, porque eu tenho cuidado de vós. É o que fala Pedro. Pedro, ele fala na carta dele que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então, nós precisamos ter essa quietude de alma, essa quietude. Então, olha para você ver. Jesus, ele não preocupou em acalmar a situação exterior. Ele preocupou em acalmar os discípulos. Ele disse, aquietai-vos.
tem de bom ânimo, sou eu estou aqui. Calma, tenha calma. Outro texto que eu quero ler com os irmãos é o que está lá em Juízes. Juízes, capítulo 7. Gideão estava lá para fazer aquela guerra, né, contra aquele povo que havia se juntado, muita gente havia se juntado ali contra a nação de Israel. E Gideão estava ali apenas com 300 homens, mas com medo, com medo. E aí o que o Senhor faz? Juízes 7, verso 10 fala assim, o Senhor fala com ele, se ainda temes descer, ou seja, se você ainda está com medo, Gideão, desce tu o teu moço porá ao arraial dos inimigos. E ouvirás o que dizes, e então fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, Amalequita e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ou seja, Deus fez com que Gideão descesse ao arraial dos midianitas. Certamente ele deve ter ficado ali num local que não, ou ele se disfarçou, ou ele ficou atrás de uma moita, e ouviu os dois sentinelas conversando. E ele sonhou com um pão de cevada torrado descendo e destruindo as suas tendas. E o outro disse, isso só pode ser Gideão. O Senhor, entregou o arraial nas mãos dos israelitas. Eles já estavam, irmãos, atemorizados. O que Deus faz? Deus traz paz ao nosso coração. E é o inimigo que passa a nos temer. É o inimigo que tem que nos temer. É o inimigo que tem que nos preocupar, se preocupar conosco. Com quantas almas nós vamos ganhar, com quantos nós vamos tirar, do território dele. É o inimigo que tem que se preocupar, não é você que tem que se preocupar. O que o diabo está fazendo comigo? O que vai acontecer? Irmãos, crê no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele. Como diz o salmista, confia nele, tudo Ele fará. E tudo Ele fará. Então, o inimigo, eles estavam tão apavorados que Gideão, o que acontece no outro dia? Divide em 3 guardas, divide o exército lá em 3, cada um vai para um lado, tocaram a buzina, quebraram vasos com tochas, e o povo se assustou de uma tal maneira que eles saíram desesperados e largaram todos os despojos lá. E Gideão, quando chega lá, tem todos aqueles despojos. Por quê? Por causa que Deus já tinha colocado no coração daquele povo o terror. O terror. Por isso nós temos que saber que a nossa alma ela tem que estar quieta. A nossa alma tem que estar quieta para ouvir a direção de Deus, para resolver as nossas situações, os nossos problemas. Nós só conseguimos resolver quando nós aquietamos a nossa alma, resolver de maneira prudente e certa. E aí, irmãos, eu quero ler um último texto que está lá em Lucas 10, um texto muito conhecido, da igreja, Lucas 10, 38. Versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus, seus discípulos, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Há algumas traduções que diz que ela o convidou para sua casa.
Há traduções que diz que ela o constrangeu a estar na sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta. Olha para você ver, é uma advertência. Marta, Marta. Ele fala 2 vezes. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quem convidou foi Marta, mas quem deu atenção foi Maria. Marta convidou Jesus para entrar na casa dela. Quantas vezes a gente convida, né? Muitas pessoas já convidou Jesus para entrar na vida dele, mas convidou Jesus e deixou ele lá, né? Não deu atenção. Marta estava preocupada em ser serva, em estar servindo, com muitas outras coisas. Mas Maria, ela deu atenção. Quando você vai na casa de alguém que você é convidado, principalmente se você é convidado, você espera que ao chegar naquela casa, o dono da casa ele vai te dar atenção. Você espera que a pessoa ela vai sentar, ela vai conversar com você. E não que ela vai ficar andando para um lado e para o outro, fazendo uma coisa e outra, porque você vai ficar ali, né, até sem entender por que aquilo está acontecendo. Mas Maria não. Maria entendeu a importância da presença de Jesus. Ela entendeu a importância daquela visita. Ela deu para ele um lugar de honra. Ela sentou e foi ouvir as suas palavras. Ela foi dar atenção para o Senhor. E aí Marta ainda começou a criticar, porque muitas das vezes é isso que nós fazemos. Às vezes a pessoa ela está certa, ela está buscando a direção de Deus e nós ainda criticamos, né? E aí Marta criticou, chegou para Jesus e falou. Poderia ter chamado a sua irmã em particular, mas ela quis chamar a atenção. De uma maneira, ela se achou certa. Ela achava que ela estava certa. Só, irmãos, que Deus, Ele não quer o nosso serviço. Ele quer o nosso coração. Marta não entendeu isso. Marta não entendeu. Marta não entendeu que Ele não quer o serviço. Se Ele quiser, Ele manda anjos e anjos, tem miríades de anjos para fazer as coisas por Ele. Para quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, é um privilégio. Mas, em primeiro lugar, Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa atenção. Porque aí nós vamos estar fazendo na direção dEle e aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele quer. E aí, então, Ele vira para Marta e fala: Marta, você está ansiosa e preocupada com muita coisa. Ainda fala: Marta, Marta. Você está ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Que parte você tem escolhido? Você tem escolhido a parte de estar em paz, de deixar Deus ser Deus na sua vida, deixar Deus entrar no teu coração, entrar na sua casa, entrar no seu casamento, entrar nas suas finanças. Você está com essa paz de deixar o Senhor? Tranquilize o seu coração. Saiba que Deus está no controle. E que nada acontece se Deus não permitir. Tudo que acontece é permissão de Deus. Deus não vai deixar nada acontecer para te prejudicar. Mas, se você convidou Ele para entrar na sua vida, dê a Ele a devida atenção. Irmã, como que eu dou essa devida atenção? Orando, lendo a palavra, buscando a direção de Deus. A direção ela vem através da palavra, a direção vem através da oração. Mas não só de orar, de falar, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me fala. Não, oração não é monólogo. E também Deus não é simplesmente, você tem que enxergar apenas o bolso de Deus, mas você tem que enxergar o coração de Deus. Você tem que enxergar o Pai. Ele tem tudo para te dar, mas Ele quer ser amado por você.
E aí, ouça o Senhor, não apenas fique falando, deixa o Senhor falar. Ele fala, ele é uma pessoa, ele fala. Ele fala através da palavra, ele fala no seu coração e a voz dele é inconfundível. Ele fala através de sonhos. Se você fez uma pergunta, deixa ele responder, que ele responde, que ele fala. Mas aquieta a tua alma. A palavra de ordem nesta noite é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, que eu estou no controle de todas as coisas. O ímpio, ele não consegue se aquietar, mas nós nos aquietamos. Nós conseguimos nos aquietar. Nós conseguimos, porque Deus, Jesus, ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. E você convidou ele para entrar na sua vida? Você convidou ele para entrar no teu coração? Então dê a ele a devida atenção. E se você ainda não convidou, convide. Faça como Marta. Convide ele para entrar, mas faça também como Maria. Dê a ele a atenção devida, que lhe é devida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração. Amém?